Olá, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, eu sou a Yuli, que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje a gente vai compreender a energia de relacionamentos, tá? Então já mentaliza a pessoa a qual você quer compreender o cenário. Lembrando que não são previsões, olha o Cavaleiro de Copas já aqui, mas sim entendimento profundo, revelações da alma, então nem sempre aparece o que a gente quer ouvir, mas sim o que a alma está vivendo em conexão com essa outra alma, de uma forma madura, como ser humano, e de uma forma madura espiritualmente também, ok? Trazendo respeito a outra energia, trazendo respeito a você, compreendendo as relações como um desenvolvimento pessoal, em espelhamento, né? E a nossa vida se dá. As grandes resoluções e os grandes conflitos também se dão pelas relações. Então, bora compreender a energia sua e dessa pessoa nesse momento, se relacionando. Por gentileza, tarô. Vamos lá, então. Começando pela sua energia, pensamentos, olha que lindo, 10 de copas. Sentimentos, Cavaleiro de Ouros. E ações. Nossa, você tá lindamente aqui, né, em relação a essa conexão. Como que eu te vejo? Né? Como você está? Você tem um ideal muito bonito sobre a relação. Isso ocupa um espaço muito grande no seu coração e traz para você a perspectiva de uma construção verdadeira, genuína, que transborda felicidade, né? Mesmo com essa energia que às vezes pode beirar, às vezes até né, demais, como um 10 de copas é o ápice desse sentimento, e sim, desequilíbrio é um pouco desregulado, os sentimentos seus, eles são muito sólidos, então você compreende que mesmo sentindo tanto, mesmo pensando, desejando mentalmente um cenário grandioso, de construção diretamente ligado a essa pessoa, ou como se você enxerga isso como um ideal de relacionamento, você sente de uma maneira muito paciente, de uma construção que, bom, eu penso assim, mas eu desejo construir de uma forma sólida. Não é para tanto que as suas ações estão aqui como uma grande oferta. Pode ser que você se sinta nesse momento querendo ofertar algo para alguém, mas pode ser que você também sinta que as suas ações elas vêm de um lugar onde você consegue oferecer uma semente fértil, tá? Onde tem um alinhamento do propósito da tua alma com o propósito do relacionamento. Eu me entrego como um grande início e venho como uma energia firme, de terra, uma energia de base, uma energia segura, uma energia de construção, ok? O mundo. E 4 de espadas e 10 de paus. Aqui tem algumas coisas em relação ao passado, como peso, assumir responsabilidades grandes sobre essa relação, que estão ficando para trás, para dar espaço para algo mais alinhado, algo que você também permite mais descanso, mais avaliação, aqueles momentos de pausa para reflexão, né, do que está acontecendo no coração, do que está acontecendo na mente, do caminho do que foi percorrido, da experiência que foi vivida. Vamos para a energia da outra pessoa. Pensamentos. Ai, que fofo. Sentimentos e ações. Essa outra energia, ela pensa na relação como um lugar de retorno para o lar. Então ela tem esse ideal de vocês podem ter uma relação que já aconteceu, né, durante um longo tempo, pode ser um reencontro de almas aqui também, mas de toda maneira é algo muito significativo para essa pessoa, é algo que traz uma memória de crescimento, de desenvolvimento e com um afeto muito grande, é um carinho envolvido, ela pensa sobre isso com muito carinho, ela pensa sobre isso com amor,
Pensa o quanto foi bom tudo que vocês já viveram. Aqui eu tenho até uma informação a mais, ela não tem certeza sobre tudo que será, né, ou que está sendo, não tem muita clareza, mas ela já é muito feliz e grata pelo que já aconteceu, o que é ótimo, é uma aceitação de passado grande aqui, né. Emocionalmente, essa pessoa sente muita coisa, de uma forma pesada. Não tô falando que isso é ruim, a gente vai continuar compreendendo. Mas, por sentir muito, acaba se tornando um fardo. Eu não sei se ela confunde aqui os sentimentos que tem por você na relação com outros sentimentos, né? Tem uma percepção meio confusa sobre o que é sentimento em si, então isso se torna um grande fardo. Ela pode ter assumido algumas coisas, algumas partes emocionais que fez com que pesasse muito o sentir, né? Eu vejo um coração pesado, eu vejo um coração às vezes até cansado. A gente vai entender depois se isso é mais da pessoa ou em relação direta a você. E não é para tanto que por conta disso ela vive um momento de reflexão, né? O mesmo trabalho que você tinha feito, que eu comentei, né, de ter os momentos bons de pausa, aqui olhando com muito respeito a energia da outra pessoa, entenda que não é só você que passa por isso, a outra pessoa também, né? Ela tem esses momentos de reflexão, de pausa, porque ela vive o mundo dela e não só a relação. Então essa percepção ela é importante quando a gente se conecta com as pessoas, principalmente a um nível mais profundo. Ela precisa avaliar mentalmente ali o que aconteceu, né? Ela precisa ter esse momento para dissolver tudo que está acontecendo. Então pode ser que ela esteja mais parada, talvez ela não esteja fazendo movimentos nem tanto quanto você gostaria, mas vamos continuar entendendo. Ó, rei de paus aqui, 2 de ouros e o rei de espadas. Olha o equilíbrio que acontece para essa pessoa, né? É o impulso e a lógica. É quando eu quero construir de um lugar com verdade para mim, porque eu acredito e vou a fundo para fazer isso acontecer, e quando eu avalio e quero me distanciar ainda de tudo que parece que foge do meu controle mental. Então essa pessoa ela tenta equilibrar essas duas energias, né? Ela tenta conter o que existe dentro, não conter, mas ela tenta observar, ela tenta avaliar de uma maneira lógica e racional essas vontades que ela tem de construir. Esse rei de espadas aqui, ele não é a pior figura que poderia estar sendo representada, porque eu vejo ele com vontade de movimento, se não externo, por conta do 4 de espadas ali, mas um movimento interno de resolução, né, de tomar controle da própria vida. Então, avaliar com bom senso os impulsos de construção está sendo importante para essa pessoa no mundo interno dela agora. Continuar clarificando. Que lindo! Rainha de paus. Ui, a rainha de espadas aqui, é um belo de casal. Porque você não fica pra trás também, né, meu bem? Você também não é nada irracional. Você não é irracional. Você tem o teu lado. Ah, não tô aqui pra isso não. Eu também sei o que eu tô fazendo. Sei de mim. Deixar isso muito claro pra você também, tá? Energia muito feminina aqui do lado esquerdo da mesa. Não precisa ser mulher, mas pode ser que você esteja mais nessa energia de mundo interno, de cuidar do mundo interno, de uma pausa especial para si, de até atrair. Não é sobre fazer lei da atração aqui, mas sim sobre se sentir completa, completo e magnetizar, né? Eu vejo você com a sua mente, você pensando sobre tudo isso, né?
Você sabe muito bem inspirar as situações necessárias para você e para as outras pessoas. E como você vem trazendo essa inspiração de um lado emocional profundo, isso cativa você, isso te transforma, isso alcança um objetivo ideal dentro da sua percepção de mundo. E isso inspira outras pessoas e provavelmente inspira essa pessoa. Esse seu poder, esse seu magnetismo, ele é muito importante para essa conexão e para que você transforme tudo que é ideal emocional para você em algo vivido, em algo prático, em algo experienciado aqui. Emocionalmente, você tá bem inteligente, tá? Mesmo que a gente tenha essa rainha de espadas aqui no emocional e esse emocional esteja mais contido, ele vem de um lugar de muita sabedoria. Por quê? Eu vejo você querendo construir algo, eu vejo você pronto para ofertar algo, para semear algo, mas algo que realmente esteja em conexão com o que vai te completar. Não algo que você sinta que coloca empenho e depois precisa abandonar. Então, os seus critérios aqui, eles estão muito bem alinhados. E emocionalmente você está muito bem trabalhado, né? Para construir com paciência, para não ser ansioso, ansiosa, conseguindo conter as suas emoções de uma maneira bonita, de uma maneira sábia, porque você sabe que quando você oferecer, quando vier a oportunidade desse ás de ouros germinar e ser plantado e germinar, precisa ser algo que conversa diretamente com você. Precisa ser algo que respeita também os seus processos, que respeita a tua história, que respeita onde você investiu dedicação. Para algumas pessoas aqui pode ter acontecido de ter investido muitas vezes nessa situação e ter que abandonar, ter tido que abandonar. Então isso já te criou uma estrutura inteligente sobre onde você coloca a sua dedicação. Não é como se você fosse entregar isso à torta e à direito. Olha, tem uma energia de libertação aqui que... Só um minuto. Tem uma energia muito sensual da sua parte, muito corajoso, muito enérgico, onde você sente tudo isso acontecendo dentro de você, esse fogo interno, né? Mas para algumas pessoas pode não ver isso, ou não saber alimentar essa fogueira interna. De toda maneira, você passa por um rompante disso, porque quando você olha para o desenvolvimento da tua alma, olha para o desenvolvimento do seu ser, você vê que tem coisas que já são mais do que justa para si. Que tem feridas que aconteceu contigo que não dá para ser esquecida, mas podem ser compreendidas, podem ser curadas de uma maneira real, para dar seguimento à vida sem interferência. Essas feridas, elas podem por muito tempo ter ocultado a capacidade que você tinha de se domar, digamos assim. E esse se domar não é se limitar, não é impedir que os seus instintos saiam, mas sim usá-los. Usá-los de uma maneira real e verdadeira, mas com muita consciência, sabe? É onde a gente sabe colocar o nosso desejo na vida, onde você está sabendo colocar o desejo em relação a essa pessoa. Então, por mais que você sinta, que você pense sobre todos os cenários, eu sinto a tua maturidade para lidar com isso hoje. E isso também vem de um lugar de respeito. De um lugar de respeito sobre as feridas que sim você tem. Mas que elas não são o que determina a experiência agora. Ela só construiu essa parte de sabedoria maior. Vamos lá. Continuar clarificando a energia da outra pessoa.
tem algo mudando para essa pessoa, tá? Dentro dos pensamentos dela, ela tá passando por uma grande compreensão dos ciclos da vida, de tudo que já foi, tudo que aconteceu entre vocês. Tem tanta coisa mudando para ela, que eu sinto assim que tem até um grande movimento acontecendo para ela. Pode não ser de uma maneira física, mas de uma maneira psíquica, né? Dentro da percepção de mundo que ela tem, da percepção que ela tem acerca da relação. Eu ouço também que para algumas pessoas tem coisas que não fazem mais sentido para ela, então ela tá sabendo que ela precisa mudar. Tudo que lembra para ela do passado, ela percebeu que precisa movimentar. Talvez essa pessoa passou muito tempo batendo a cabeça em teclas repetidas, né? E ela não consiga compreender exatamente o porquê que isso acontecia. Pode isso ter acontecido diretamente na dinâmica de vocês, né? O que sempre resgatava ela era essas boas memórias, era essas boas recordações. Parece que isso que mostrou o trilho para ela seguir até então. Eu vejo essa pessoa um pouco mais aberta agora a realizar essa mudança, tá? Pode vir golpes de sorte na experiência dela, a um nível mental, então iluminação, percepção, viradas de chave, que auxilia a dar movimento para a própria experiência, a jogar um pouco mais com a sorte da própria vida e, consequentemente, isso abrir oportunidades, né? Não se sentir tão rígida. Dentro desse peso que ela carrega emocionalmente, tem uma criança querendo falar alto, né? Tem uma energia mais solta, mais leve que precisa vir à tona, mais corajosa também, de abrir caminhos emocionais. E só que isso para ela ainda é de uma maneira meio etérea, né, que acontece. Mesmo que nas emoções, isso tudo passa como se ela lidasse com coisas que ela entende, mas ela não compreende da natureza que é, né? Uma natureza emocional diferente para ela nesse momento. Essa pessoa ela precisa respirar emocionalmente, né? Eu vejo que ela tá fazendo isso, que ela tá dando abertura, que ela tá soltando alguns pesos para conseguir resgatar uma energia emocional mais revigorada, mais propícia para ela mesma e consequentemente para a relação, onde ela se sinta mais leve, onde ela possa ocupar um espaço de não carregar muitas coisas, né, densas. Esse emocional carregado que eu comentei no começo, ele pode ter vindo de uma história da infância, onde criou uma dificuldade e a pessoa passou toda uma vida tendo um coração muito pesado, né? E agora ela tá compreendendo isso. Nas ações, por mais que isso aconteça muito no resguardo, na avaliação, na compreensão dela, ela tem o desejo de fazer um movimento alinhado com o amor que sente por você, com o amor que ela compreende dessa relação, com essa oferta mais romântica, com, quem sabe, até te contar um pouco mais sobre a reflexão que ela chegou nessa pausa interna dela, sobre o que ela descobriu do coração dela, mas que está muito ligado também à trajetória dela como pessoa, de ter uma trajetória emocional, de dar vazão para o movimento do coração. Essa pessoa ela realmente quer colher alguns resultados de algo que ela sente que já foi plantado, que houve uma dedicação. Olha aqui, ó, Rei de Copas, o Imperador, o Louco e o 10 de Copas. Muito bonita a energia. Ela tem o desejo de construir algo, ela tem a vontade de ter uma estrutura, ela tem vontade de viver esse lado emocional maduro dela com essa semente, né? Com esse plantio que foi feito, com paciência, regar esses frutos. Isso já pode ter sido construído por vocês até então, ou essa pessoa vê agora como oportunidade de construção.
E a energia aqui do louco com o imperador me mostra essa confiança em ter o necessário para se jogar de uma maneira boa, sabe? Tipo, eu me lanço, mas ai, que energia gostosa, eu tenho a capacidade de me lançar, de construir algo verdadeiro. Isso tudo pode vir muito como o processo de cura dessa pessoa. Ela realmente deseja construir algo como família contigo, né? Algo que seja concreto, algo que tenha boas raízes. Vamos clarificar então agora a energia central dessa conexão. Olha, meu Deus. Olha. Vamos lá. A energia da relação, ela é a seguinte, tem algumas coisas a serem resolvidas, tá? Precisa haver um trabalho em conjunto, um trabalho esperto em conjunto aqui, uma dedicação real. O que é prático e realista sobre as trocas e a experiência e o romance aqui, a conexão, precisa ser visto de uma maneira realista, né? Não dá para se encaixar o cenário da conexão como algo idealizado, como algo que, ai, que mágico, que delícia, e perder o senso da maturidade que é necessária para isso aqui acontecer. Por quê? Tem energias que podem dificultar esse processo de construção em conjunta. O que facilita o processo da construção em conjunta é exatamente estratégias inteligentes sobre isso. É sobre ver a conexão, é sobre ver a união, o processo individual de cada um e em conjunto de cada um com verdade, com fatos. Estar realmente atento às mensagens que são passadas, tanto de uma maneira, né, espiritual, que é recebido espiritualmente, quanto as mensagens que são passadas internamente. A autossuficiência aqui ela é muito importante também, tá? Esse trabalhar em prol da conexão é importante. Há grandes oportunidades de início aqui. Mas é necessário os pés no chão sobre as dificuldades que podem ser enfrentadas. Que já estão sendo enfrentadas, não é que virão, né? Isso já existe como cenário, você sabe, você tomou clareza nessa leitura sobre as dificuldades que acontecem no mundo interno de cada um, então não é para ser ignorado, né? É para compreender que há batalhas, que há lutas que precisam equilibrar. Olha a carta da torre aqui, tem coisa que precisa romper, tem coisa que precisa ser justo para ambos os lados, então de nada adianta um romance de margarina, porque nunca será construído em base sólida se não for realmente visto com os olhos, com clareza, sabendo que as dinâmicas elas enfrentam isso e tá tudo certo. É se abrir para esses processos, é compreender o trabalho que quer ser realizado em equipe, e eu vou estar clarificando aqui esse 7 de espadas, esse centro aqui da leitura, pra gente entender com duas cartas do oráculo. Acredite no seu valor, tá vendo? É importante que você veja, nada é, ó, o peru, não é peru não, é o, como que chama que come coisa? Urubu. Nada é perdido. Nenhum desses processos, mesmo os difíceis, são à toa. Então é a não idealização da conexão perfeita, mas sim a realidade como ela é, sendo perfeita. Amor fati, talvez você já tenha ouvido isso em algum momento.
Então acredite no seu valor e acredite no valor da pessoa também. Compreenda o valor de cada um na experiência. Nossa, canal da liderança. Ó, como você exerce a liderança? Você tem capacidade de liderar e de ser reconhecido, reconhecida como líder. Quando comunica sua visão de futuro e exerce a liderança de forma equilibrada, assumindo o seu lugar e a sua força interior, que é exatamente essa carta aqui, visando o bem-estar coletivo por um futuro melhor. Eu estou aqui para descobrir minha força interior para liderar. Nossa, é o que é engraçadíssimo, né? Você como esse as de ouros aqui, me mostra esse seu lugar de domínio, né? Me mostra essa sua capacidade de colocar o seu mundo interno, mesmo na dinâmica, com muita clareza, e perceber quanto que você pode ser o porta-voz da guiança dos passos que essa relação pode dar. Quanto mais você confiar no seu valor, mais você vai cuidar do seu jardim interno e mais você vai deixar isso aberto para que essa pessoa visite e vai entendendo esse processo de construção em conjunta, vai entendendo esse processo de dedicação. E as energias que podem ir contrária a isso, seja da própria pessoa, das próprias dúvidas, inseguranças da pessoa, ou até suas, a barreira vai caindo, sabe? Eu vejo você aqui exercendo um local muito de verdade para conseguir transformar isso. Olha, não enxergue isso como se você tivesse que levar ninguém no seu colo, porque não é isso, tá? A gente não deve fazer isso. A gente tem que compreender muito bem até onde vai a nossa ação e começa do outro. Só que talvez você sinta que você já está formado de uma maneira mais completa nessa altura do campeonato e pode servir de exemplo saudável, com integridade, não é com ego, né? De uma maneira justa para você também. Entenda que você ocupar um espaço de liderança, isso varia de uma pessoa para outra, a interpretação de liderança, mas não é você ditar regras e nem ser responsável por tudo, mas sim você saber o seu espaço, designar as suas ações e saber o espaço do outro e compreender as ações do outro também. Ok? Então era isso que eu tinha para você. Se tocou fundo aí, esse é o projeto Arte Intuitiva, um projeto independente, artístico e espiritual. E eu conto muito com a tua ajuda para o crescimento dele. Isso é extremamente importante para mim. Isso é um projeto da minha alma. Eu canalizo todos os meus anos de autoconhecimento nessas leituras, como doação, e como trabalho energético também. Então, eu conto muito contigo para o desenvolvimento disso. Um beijo no teu coração, eu desejo o melhor para você hoje e sempre. Tchau, tchau.